Olá! Nessa aula nós vamos estudar a gestão eletrônica de documentos, o famoso GED. Vamos lá? Antes da gente começar a falar propriamente da gestão eletrônica de documentos, pessoal, é importante a gente ver o conceito de workflow. O que é o workflow? Essa palavra em inglês, ela quer dizer fluxo de trabalho. E aí vocês podem se perguntar, mas o que isso tem a ver com a gestão eletrônica de documentos? Bom, primeiro, o workflow, ela é a automação de um processo de negócio, completo ou por partes, pelo qual o documento, informações e suas atividades são repassadas de um participante a outro para que possa ser desenvolvidas tarefas em conjunto com as regras de negócio. Uma conhecida sigla quando a gente fala de workflow é SGW, que é o Sistema ou Software de Gerência de Workflow. Bom, o workflow, pessoal, ele surgiu lá por volta dos anos de 1970 e foi uma tentativa, né, de disponibilizar soluções informatizadas, né, para poder produzir, armazenar, compartilhar e realizar a distribuição de documentos. Então foi a automação de um processo de negócio, né? Então por isso que esse fluxo de trabalho, a automação de processos, recebeu o nome de workflow. E o principal objetivo dessa automação do processo de negócio foi exatamente disponibilizar essas soluções numa tentativa primeira de diminuir o uso de papel. Esse foi o primeiro objetivo, né, que a gente pode dizer para a criação do workflow. Quais são as vantagens do workflow? A diminuição das necessidades de circulação de documentos em papel, né? A gente viu ali, né, diminuir o uso de papel, a possibilidade de acesso remoto, então foi aí também o comecinho, né, o caminhar do trabalho remoto, a facilidade no processo de armazenamento e recuperação dos arquivos, afinal de contas, o workflow ele começou a ser feito dentro de software, de sistemas informatizados, coordenação das atividades automáticas, agendas, mensagens eletrônicas. Então, todas as tarefas rotineiras, as atividades do dia a dia, elas começaram a ser coordenadas de forma automática, por meio desse software. Automação dos mais diversos processos e diminuição do trabalho mecânico, então a parte mais operacional, manual, começou a diminuir, a padronização de processo e de documentos eletrônicos e a flexibilidade com o controle de acesso do processo, né, via software. Então a gente começa a observar que os sistemas de workflow, eles foram um embrião, né, do chamado GED, que é a gestão eletrônica de documento, que a gente conhece hoje, né? Então, lá por volta, pessoal, de 1970, né, a gente começou a ver que o workflow ele começou a ser implantado dentro das organizações, né, numa tentativa de fazer com que as operações deixassem de ser tão mecânicas, tão manuais, né, despendessem tanta energia e tempo das pessoas. Então, começou a se automatizar alguns processos, e esses processos de trabalho possuem um fluxo, né? Então, por isso o workflow, fluxo de trabalho. Pensou-se primeiramente na diminuição do uso do papel, então quando você começa a automatizar determinados processos dentro de uma organização, você começa a diminuir o uso desse papel, porque você começa a usar sistemas, softwares para fazer coisas, né, executar atividades que antes você fazia
manualmente você precisava ali de folhas de papel, né, para fazer relatórios, para desenhar alguma coisa, né, fazer qualquer atividade você fazia tudo em papel. Então o workflow começa, né, a introduzir a automatização e a automação de alguns processos de trabalho. A gente fala que isso é um embrião, né, um germe ali para se pensar na gestão eletrônica de documentos, exatamente por conta disso, né, de você começar a fazer com que atividades mais manuais e aí voltadas, né, na gestão de documentos passem a ser feitas dentro de sistemas informatizados. De 1970 para cá, muita coisa mudou na tecnologia, né, e aparece então a gestão eletrônica de documentos. A gente tem um exemplo muito famoso da gestão eletrônica de documentos, que é o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, que é utilizado na administração pública. Né? Nós temos uma aula específica sobre esse sistema, costuma cair muito em prova também, e o SEI ele veio para revolucionar a gestão de documentos, a produção de documentos nos órgãos públicos. Né? Começou lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá na região sul do nosso país, e depois foi se disseminando pela administração pública federal, e a gente já encontra aí vários municípios, né, muitos estados que já aderiram à utilização do SEI para fazer a gestão dos documentos. Tá? Então, nós trouxemos essa questão do workflow, porque tem algumas questões que aparecem falando sobre o workflow, é importante a gente saber o que é, e é também interessante a gente saber que é considerado o embrião, né, o germe aí para a criação da gestão eletrônica de documentos, o desenvolvimento da gestão eletrônica de documentos. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso slide, porque agora a gente vai falar especificamente do GED. Nós temos aqui uma definição de gestão eletrônica de documentos lá do CONARC, né, que é o Conselho Nacional de Arquivos, que vai dizer o seguinte, que a gestão eletrônica de documentos é um conjunto de tecnologias utilizáveis para organizar informações não estruturadas de determinado órgão ou instituição, podendo ser dividido em 4 funcionalidades. Primeiro, a captura, o gerenciamento, o armazenamento e a distribuição. Lembrando que gestão eletrônica de documentos, né, o GED, também pode ser chamado de gerenciamento eletrônico de documentos, tá? Então, se vocês encontrarem na prova falando que GED é gerenciamento eletrônico de documentos, não está errado, tá? É um outro nome para a gestão eletrônica de documentos, sem problema nenhum, tá? São 2 nomenclaturas válidas aí para a sigla GED. Então a gente viu, né, que é esse conjunto de tecnologias que pode ser dividido nessas 4 funcionalidades. Primeiro, a captura. O que é a captura de documentos? É você declarar o documento como sendo um documento arquivístico e incorporável a um sistema de gestão. Então você pega, o sistema ele captura esse documento e ele declara ele como um documento arquivístico e incorpora ele ao sistema de gestão. Gerenciamento. O gerenciamento é feito por meio do GED, afinal de contas é um sistema, né, a gestão eletrônica de documentos ou gerenciamento eletrônico de documentos, e esse gerenciamento é feito pelo controle de informações, prezando sempre pela segurança dessas informações. Então eu controlo as informações e eu promovo a segurança dessas informações. Garanto, né? Promovo e garanto a segurança dessas informações dentro de um sistema de GED. Armazenamento. Quando se armazena um documento na gestão eletrônica de documentos,
é garantida então a autenticidade e o acesso a esses documentos pelo tempo estabelecido aonde? Na tabela de temporalidade. Lembrando que a tabela de temporalidade é o instrumento que vai definir o tempo em que aquele documento vai ficar como sendo constante de um arquivo corrente, de um arquivo intermediário, ou ele vai para a guarda permanente. Tá? Então, ali na tabela de temporalidade é definido esse tempo em que os documentos podem ser acessados ali nas diferentes idades. E por último, o GED trata também da distribuição, que é a destinação do documento arquivístico. Então, o GED ele pode ser tanto um sistema simples, como ele pode ser um sistema mais complexo. O que vai definir a sua simplicidade ou a sua complexidade? São as necessidades daquela organização que vai implantar o GED ali para a gestão dos seus documentos. Tá? Então, as necessidades da organização na parte da gestão documental é que vai definir se o sistema que vai fazer essa gestão eletrônica de documentos, ele vai ser um sistema mais simples ou ele vai ser um sistema mais complexo. De qualquer forma, ele vai precisar gerenciar o ciclo de vida dos documentos, desde a criação desse documento até o seu arquivamento. Ou fica até melhor a gente falar de arquivamento da sua criação até a sua destinação final, porque o documento ou ele pode ser arquivado ou ele pode ser eliminado. Aí vai depender do que foi decidido aqui na fase de destinação. Tá bom, pessoal? Então, o conceito de GED que a gente tem do CONARC é esse que nós acabamos de ver. Agora nós vamos falar dos principais objetivos da gestão eletrônica de documentos. Né? Ela existe por algum motivo. E quais são esses objetivos pelo qual o GED existe? Né? Então a gente pode dizer o quê? Que o objetivo primário e inicial do GED é diminuir papel. Né? É diminuir o uso de papel, é deixar de produzir documentos em papel e passar a produzir os documentos de forma eletrônica. E isso é um objetivo primário, né? Um objetivo inicial do GED, mas existem outros objetivos que são tidos como principais. Primeiro, a gente tem a padronização de procedimentos. Existe um software, né, um sistema especializado e existe uma equipe que vai precisar utilizar esse sistema. Então, quando você implementa o GED numa organização e você faz a padronização desses procedimentos, que é um objetivo, você precisa treinar a sua equipe para que ela utilize o sistema de forma correta e que a gestão eletrônica de documentos ela ocorra com sucesso. Só assim, você treinando a equipe para que ela utilize o sistema da forma correta, é que você vai conseguir essa padronização de procedimentos. Qual o outro objetivo? É ter um melhor controle de acesso. Por quê? Porque somente pessoas autorizadas vão ter acesso a determinadas informações. Esse controle de acesso é feito pela criação de um login e de uma senha. Isso vai promover o quê? A segurança dos dados, tanto do desempenho da organização, como também dados dos clientes, dados de fornecedores e dados dos próprios colaboradores daquela organização. Outro objetivo existente aqui do GED é a questão da racionalização da produção de documentos. Então, você diminui, né, esses gastos com o papel
e também diminui os gastos com a guarda de documentos, porque os documentos podem ser gerenciados exclusivamente na versão digital. Óbvio que aqueles documentos em papel, né, eles ainda vão precisar ser guardados, né, aqueles que foram para a guarda permanente, então vai ter um custo com a guarda desses documentos, mas a partir do momento que você implanta a gestão eletrônica de documentos e você tem um sistema de gestão, você começa a produzir os documentos na versão digital e aí você começa a diminuir esses gastos com o papel e também com a guarda de documentos, que você só vai precisar guardar aqueles documentos que foram produzidos até o momento da implantação do GED na empresa, né? Porque a partir do momento que você implanta a gestão eletrônica de documentos, você começa a produzir os documentos na forma digital. E o último objetivo, agilizar o processo decisório. Os documentos podem ser acessados a qualquer hora e de qualquer lugar. Então, os documentos podem ser acessados pelos gestores e isso agiliza o processo decisório. Por quê? Porque muitas decisões, elas dependem da análise de documentos. Muitas decisões dependem da assinatura de documentos. Então, quando você tem um sistema de gestão eletrônica de documentos, você consegue acessar e analisar esses documentos a qualquer hora, aonde você estiver, e você também consegue assinar documentos de forma eletrônica. E isso agiliza aí o processo decisório quando você depende tanto da análise de documentos quanto de documentos assinados para poder tomar alguma decisão como gestor. Tá bom, pessoal? Então esses são os principais objetivos aí da implantação da gestão eletrônica de documentos numa organização. Só que para implantar a gestão eletrônica de documentos, a gente precisa seguir aí algumas etapas, né? Algumas etapas precisam ser cumpridas para poder implantar o GED numa organização. Primeiro, é necessário fazer o levantamento de dados e de informações. Que dados e que informações são essas que precisam ser levantadas? São todos os documentos existentes na organização até aquele momento e aqueles que são gerados, né? Então, documentos da organização que já existem e aqueles documentos que são gerados, produzidos rotineiramente, precisam ser analisados. Então, você precisa fazer esse levantamento desses documentos, entender como que funciona esse documento, assim como entender também como que é o fluxo dos documentos na organização. Feito esse levantamento de dados e informações, vamos fazer então a segunda etapa para a implantação do GED, que é a análise do sistema. Então, vai ser analisados todos os pontos globais e os pontos estratégicos da organização para a aplicação do GED, fazendo a integração das diversas mídias existentes, mídias ou outros sistemas. Então, levantou os dados, entendeu o fluxo dos documentos, a gente vai analisar os sistemas existentes ali naquela organização. Feito isso, a gente vem para a etapa da projeção das necessidades tecnológicas. Analisou o sistema, levantou dados, vamos fazer um projeto do que é necessário tecnologicamente para a implantação da gestão eletrônica de documentos naquela organização. E por último, vem a implantação propriamente dito do projeto tecnológico, onde vai acontecer o quê? O desenvolvimento ou a compra de alguma aplicação, de alguma tecnologia, a conversão dos documentos, e aí são daqueles documentos físicos para a conversão deles em
arquivos digitais, documentos digitais, a produção assistida, ou seja, né, a implantação e a utilização daquele sistema que vai ser implantado vai ser uma produção assistida. Então, todos os usuários daquele sistema, eles vão ter apoio técnico, eles vão ter ali uma equipe que vai dar um suporte, e também vai ser necessário aqui nessa fase a formação dos usuários, né? As pessoas precisam aprender como utilizar aquele sistema que foi implantado ali para fazer a gestão eletrônica dos documentos, tá bom? Então essas são as 4 etapas que uma organização precisa seguir quando ela decide implantar a gestão eletrônica de documentos ali nos seus processos, tá bom? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre um ponto muito importante quando a gente fala da gestão eletrônica de documentos, que é um grande avanço, né, do GED, que são as assinaturas de documentos digitais. Quando a gente fala que é um grande avanço na gestão eletrônica de documentos, é que até pouco tempo, né, os documentos eles eram produzidos, eles tramitavam, né, por sistema, mas na hora de assinar tinha que imprimir o documento e assinar de próprio punho. E isso acabava que ia de encontro, né, à essência da gestão eletrônica de documentos, que é você não produzir, não utilizar mais papel. Então, desenvolveu-se a funcionalidade, né, várias funcionalidades para a assinatura digital. Então, hoje em dia, qualquer pessoa assina um documento de onde ela estiver, né? Ela apenas precisa acessar um link que pode ser enviado por e-mail, por WhatsApp, pelo próprio aplicativo, né, específico lá daquela empresa. Ela abre o documento, ela lê o documento, analisa e, se ela concorda, ela assina eletronicamente aquele documento. Tá? Então a gente vai ver aqui alguns tipos de assinatura digital. Vamos voltar aqui para o slide. Vamos ver aqui, assinatura digital, o que ela é? Ela é uma modalidade de assinatura eletrônica que resulta de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia. Seus atributos, né, os atributos da assinatura digital são quais? A assinatura digital ela é única para cada documento. É uma forma de tem como você comprovar, né, a autoria daquele documento por meio da assinatura digital, e existe a possibilidade de verificação da integridade daquela assinatura. Então a assinatura digital, né, que é uma modalidade de assinatura eletrônica, ela tem todos esses atributos e ela possibilita você verificar a integridade daquela assinatura. Quais são as propriedades da assinatura digital? São 3. A autenticidade, então pressupõe-se que quem assina é quem diz ser, né? Ao menos que a pessoa passe o link para alguém, a senha, alguma coisa assim, quem assina é ela, ao menos que ela, né, faça alguma coisa que outra pessoa assine por ela, isso é de responsabilidade dela. Mas as propriedades da assinatura digital, uma delas é a autenticidade, ou seja, quem assina é quem diz ser. Integridade, os dados não podem ser alterados quando você assina aquele documento digitalmente. E a irretratabilidade ou não repúdio, ou seja, não se pode negar ou cancelar a assinatura digital. Uma vez assinado, assinado está, tá bom? Então essas são as 3 propriedades da assinatura digital. Temos, além da assinatura digital, a assinatura digitalizada. Então, prestar muita atenção nisso, pessoal. A assinatura digital é uma coisa, a assinatura digitalizada é outra. O que é uma assinatura digitalizada? É a reprodução da assinatura como uma imagem. E isso não garante a autoria nem a integridade do documento eletrônico. Tá? Então, um exemplo. Eu posso pegar um documento que foi assinado por alguém, né, digitalmente,
Eu posso simplesmente recortar, né, usar um aplicativo, recortar aquela imagem daquela assinatura digital e colocar, né, e pegar ela digitalizada e colocar em um outro documento. Tá? Isso é uma assinatura digitalizada, né? Não é a assinatura digital. E não tem como você comprovar a autenticidade, né? Existe, como a assinatura digital, né, como nós vimos aqui, olha, ela é uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia, você tem como verificar se aquela assinatura é autêntica ou não. Como diferente da assinatura digitalizada, onde você faz um recorte da imagem da assinatura digital e cola em um outro documento. Então você não tem esses algoritmos de criptografia para poder comprovar a veracidade e a autenticidade daquela assinatura digital, tá bom? Então ter cuidado, porque pode aparecer questões aí fazendo essa confusão, né, entre assinatura digital e digitalizada, e você desavisado ou mais desatento acaba não percebendo essa confusão e marca a questão como errada, tá bom? Voltando aqui, a gente vai ter uma outra forma de assinar os documentos digitais, que é por meio do certificado digital, que esse permite a verificação de identidade por meio de uma autoridade certificadora. A gente vai ter lá o ICP Brasil, né, que faz aí a certificação digital. Então, certificado digital e assinatura digital são formas aí de assinatura de documentos digitais que trazem aí a verificação da identidade, da autoria daquela assinatura, né? Você consegue verificar a integridade, comprovar a autoria. É uma assinatura que é única para cada documento, tá? E são propriedades aí, autenticidade, integridade e a irretratabilidade, tá bom? Não confundir, mais uma vez, aí para vocês não esquecerem, assinatura digital com assinatura digitalizada. São coisas diferentes, tá bom? Seguindo aqui, nós vamos começar a fazer algumas questões para a gente ver como que esse assunto está sendo tratado nas provas. E a gente já vai ver aqui de cara uma questão falando sobre assinatura digital. É uma questão de 2024 do Instituto Axis. Diz o seguinte: a assinatura digital é um importante recurso de segurança e integridade de um documento arquivístico digital. Perfeito. Nesse contexto, é correto afirmar que ela é modalidade de assinatura o quê? Então vamos lá, vamos ver as características que eles colocam aqui em cada alternativa. A assinatura digital ela é binária, resultado de uma operação matemática que utiliza metadados de criptografia e permite aferir com segurança a origem e integridade do documento. Tá, vamos ver aqui quais são os erros dessa alternativa. Primeiro, a assinatura ela não é binária, ela é eletrônica. Então, primeiro erro aqui da alternativa A. Ela é eletrônica. Resultado de uma operação matemática que utiliza metadados de criptografia? Não, ela não utiliza metadados de criptografia, mas sim algoritmos de criptografia. Então, os dois erros da questão tá aqui. Não é binária e sim eletrônica, não são metadados, mas sim algoritmos de criptografia. Letra A errada, letra B. A assinatura é eletrônica, perfeita, resultado de uma operação humana que utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir com segurança origem e integridade, não é uma operação humana, pessoal, é uma operação matemática que utiliza algoritmos de matemática, que utiliza algoritmos de criptografia. Então, letra B, errada. Letra C, ela é eletrônica, resultado de uma operação matemática, ok, que utiliza algoritmos de criptografia, perfeito, que permite aferir com segurança a origem e a integridade do documento, perfeito. Letra C aqui responde a nossa questão. Vamos ver as outras alternativas. Letra D, binária, a gente viu que não é binária, é eletrônica.
Resultado de uma operação matemática, ok, que utiliza algoritmos e metadados de criptografia? Não, somente algoritmos de criptografia, que permite aferir com segurança a origem e integridade. Perfeito esse pedaço, mas está errado ali porque é eletrônico e apenas algoritmos de criptografia. Letra E, binária, não, é eletrônica, a assinatura. Resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos e metadados de criptografia? Não, apenas algoritmos de criptografia e permite aferir com segurança a origem e integridade do documento. Tá bom? Então, questão aqui, resposta, letra C. Vamos para a próxima. Instituto Verbena 2024, múltipla escolha também. Vamos lá. Entre os requisitos de segurança da informação necessários para aquelas organizações em que os documentos são assinados digitalmente ou para as verificações eletrônicas de autenticidade estão... Então, quais são aí os elementos? Vamos lá. Letra A, autenticação por meio de carimbo digital e trilhas de auditoria. Bom, carimbos digitais e trilhas de auditoria são utilizados para monitoramento e registro de atividades. Então, registro de atividades não tem a ver com autenticação, tá bom? Então, letra A, errada. Letra B, a classificação quanto ao grau de sigilo e o acesso. Errado também, porque a classificação, né, quanto ao grau de sigilo e acesso está relacionado, pessoal, com confidencialidade e controle de acesso de documentos. Então, controle de acesso. Letra B, errada também. Letra C, o controle de acesso por usuário e o acesso por grupos, também nada a ver, letra C está errada. Letra D, sobra para a gente a assinatura digital e a certificação digital. Perfeito, a assinatura digital, ela vai garantir o quê? Que o documento não foi alterado. E a certificação digital é um meio de verificação da identidade do remetente ali daquele documento, né, da pessoa que assinou, e além de garantir que a assinatura ela é, então, válida. Então, resposta letra D, tá bom? Próxima questão da IBAD 2024, vamos lá. Sobre os arquivos, é correto afirmar que das assertivas dispostas são vantagens dos arquivos digitais em relação aos arquivos físicos. Vamos lá. Afirmativa 1. Os arquivos digitais podem ser armazenados por tempo indeterminado, sem ocupar espaço físico ou se deteriorar. Tá, então vamos lá, pessoal. Primeiro, né, numa primeira leitura a gente pode se confundir um pouco e acabar errando, mas o que quer dizer isso? Os documentos digitais, eles não ocupam espaço físico da mesma forma que um documento em papel, né, ou em qualquer outro suporte. Mas os documentos digitais, eles precisam de armazenamento, ainda que em servidores. E esses servidores, eles ocupam sim um espaço físico. E por obsolescência tecnológica, eles podem se deteriorar sim. Então, dependendo de onde forem armazenados, servidores, HDs, pendrive, seja lá o que for, esses arquivos digitais, eles podem sim ser deteriorados por deterioração do tipo de armazenamento. Então, o servidor ele pode tecnologicamente ficar obsoleto, né? Aquele HD ele pode estragar. Então, a afirmativa 1, ela está errada, ela é falsa, né? Exatamente por isso. Eu não posso afirmar que os arquivos digitais
podem ser armazenados por tempo indeterminado sem ocupar espaço físico ou se deteriorar. Apesar de serem digitais, eles podem sofrer algum tipo de dano sim, tá bom? Vamos lá, afirmativa número 2. Os arquivos digitais podem ser acessados e editados de qualquer lugar com acesso à internet, sem depender de um deslocamento físico. Perfeito, eles podem ser editados, acessados e editados sim de forma remota. Afirmativa 3, então aqui a afirmativa 2 ela está correta, tá? Afirmativa 3, os arquivos digitais podem ser protegidos por senhas e criptografia, garantindo maior segurança e privacidade. Perfeito também está correto. 4. Os arquivos digitais podem ser sincronizados com outros aplicativos e dispositivos, permitindo o acesso e a atualização em qualquer lugar. Sim, eles podem ser integrados a qualquer outro aplicativo ou dispositivo, desde que seja compatível, e desde que você tenha acesso à internet, você pode acessá-los em qualquer lugar. Então, 4 também está correto. Então, verdadeiro, aqui a gente só tem a afirmativa 2, 3 e 4, a 1 está errada, a resposta é a letra D. 2, 3 e 4 estão corretos, tá bom? Seguindo aqui, mais uma questão de múltipla escolha, 2024, da IBFC. A respeito do GED, né, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente vai encontrar aquela alternativa que traz alguma informação que não está correta em relação ao GED, tá bom? Prestar atenção nisso. Vamos lá. Letra A. O GED torna os documentos disponíveis para o usuário e permite a recuperação de documentos por meio de estruturas eletrônicas, como discos magnéticos e ópticos. Essa é uma das funções centrais do GED, sim, né? O GED ele torna a recuperação e o compartilhamento de documentos mais eficiente. Essa alternativa ela vai estar errada porque ela está de acordo com o GED. Mas aqui a gente vai considerar como errada porque a gente está procurando aquela que não tem nada a ver com o GED ou que traz alguma informação errada em relação a ele, tá bom? Letra B. Em um sistema de GED, emprega-se tecnologia da informação para capturar, armazenar, localizar e gerenciar versões digitais das informações. Tudo a ver com o GED, mas para a gente está errada a alternativa. Letra C. O propósito desse sistema é converter dados habitualmente disponíveis em formatos digitais para formatos convencionais. Essa é a resposta da nossa questão, pessoal. Por quê? O objetivo do GED é gerenciar documentos digitais. E aí, para poder facilitar a captura, armazenamento, recuperação e gerenciamento eletrônico desses documentos. Então, não é propósito de um GED, né, da gestão eletrônica de documentos, de um sistema que faz GED, converter dados disponíveis em digitais para os formatos convencionais, como, por exemplo, para papel. Né? Isso não faz sentido. Então, letra C é a nossa resposta, vamos ver as outras. Para a conversão dos documentos, são utilizados scanners especiais. Perfeito. Né? Para a gente capturar documentos em alta resolução, a gente vai precisar, sim, de equipamentos especiais, de scanners especiais para fazer isso. Letra E, dentro da perspectiva da arquivística, o GED desempenha o papel de gestor das rotinas, agilizando a localização, classificação e avaliação documental. Né? Então, aqui ele vai fazer o gerenciamento do ciclo de vida dos documentos. Exatamente isso, errado também, porque a gente estava procurando aquela que não tinha nada a ver com o GED, que foi a letra C, a resposta da nossa questão. Para mais uma, agora de certo e errado, do SEBRASP, a nossa última questão, 2024, diz o seguinte: acerca de logística, julgue o item que se segue. Um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, né, um sistema de GED, limita-se ao gerenciamento de arquivos digitais? Errado, né? Porque essa é uma das características do GED
que é a sua capacidade de gerenciar tanto documentos digitais como documentos não digitais. Então, a gente não pode esquecer daqueles documentos, né, já existentes na organização. A organização, até o momento que ela implanta o GED, lá para trás, ela produziu muito arquivo, muito documento não digital. E a gente não pode ignorar isso quando a gente implanta o GED. A gente tem que trazer as informações desses arquivos não digitais para dentro do sistema de GED e a partir da implantação dele, aí sim, a gente começa a produzir documentos digitais. Por isso que essa questão, ela está errada, tá bom, pessoal? Então aqui, pessoal, nós finalizamos a nossa aula sobre gestão eletrônica de documentos ou gerenciamento eletrônico de documentos, conhecido como GED. Façam as questões relacionadas a esse assunto e nós nos vemos na próxima aula.